não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Tranquilo? Quem puder, apoie nosso canal, seja membro aqui no YouTube, para a gente manter o canal aqui e também no Telegram, no Instagram e no Twitter. É muito importante o apoio de vocês. Sendo membro, você vai ajudar no canal apoiando, se inscrevendo, curtindo, comentando. Qualquer forma de ajuda é muito importante para nós. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente desde 2012. Mantendo aí sempre o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todo o Brasil. E o apoio ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então é isso aí. Deus, pátria, família e liberdade. Sempre por um Brasil melhor. Tamo junto aí. Forte abraço. Eu queria continuar com a leitura e comentário do texto do Dardo Scavino, a qual nos oferece várias vantagens. Em primeiro lugar, pela simples atualização, pelos conteúdos das informações, dando, vamos dizer, todo um panorama bastante claro e ao mesmo tempo sucinto de qual é a temática em discussão nas faculdades de filosofia hoje, principalmente nas faculdades da América Latina e no Brasil. Eu acho que o que ele está dizendo aqui resume todo o programa que se estuda nas faculdades de filosofia no Brasil. Então, em primeiro lugar, tem um valor informativo. Mas, em segundo lugar, ele utiliza o método de apresentar as filosofias em sucessão como se fosse o desenrolar de um raciocínio único. De modo que, onde um filósofo para, o seguinte começa, como se estivesse continuando, tirando conclusões, ainda que as conclusões possam ser, vamos dizer, antagônicas. Quer dizer, tem um processo dialético único, né? Como se fosse uma única pessoa pensando e atravessando várias etapas da sua evolução, conforme vai descobrindo certos aspectos ou revelando aspectos antagônicos. Depois de nós estudarmos esse texto, nós vamos passar a um outro que foi construído exatamente assim e que já será posto, vamos dizer, pelo menos o começo, as primeiras páginas, já serão postas online hoje, que é o texto do filósofo Vladimir Soloviev. Alguns pronunciam Solovyov, deve ser Solovyov mesmo, porque o meu professor, o padre Laduzans, que falava russo perfeitamente bem, ele dizia Solovyov. Então, essa letra E se pronuncia O. Então, é o texto do Vladimir Solovyov que se chama A Crise da Filosofia Ocidental. Eu, quando estava estudando com o padre Laduzans, eu apresentei, estava elaborando, não cheguei a apresentar, estava quase pronto, uma leitura analítica desse texto que se chama A Crise da Filosofia Ocidental. E tomei para isso uma série de notas que eu jamais usei para coisa nenhuma, que pela primeira vez vou usar neste seminário. Né, como a escola dirigida pelo padre Laduzans, o Conjunto de Pesquisa Filosófica da PUC do Rio de Janeiro, foi fechado e no dia seguinte, em 24 horas, se transformou num centro da teologia da libertação. Né? Então, evidentemente, eu perdi todo o interesse em prosseguir esses trabalhos que eu tinha começado lá. Um deles, que foi o estudo sobre a estrutura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas do Mário Ferreira dos Santos, eu ainda aproveitei numa versão resumida como introdução ao livro Sabedoria das Leis Eternas. Mas o trabalho sobre o Solovyov ficou lá, guardado na gaveta até hoje, e eu posso aproveitar algumas notas que eu tirei naquela época, que eu tomei naquela época, acrescentadas de outras considerações que foram surgindo nos anos posteriores. A vantagem de conectar esse texto do Dardo Scavino com o do Solovyov é porque o Solovyov usa o mesmíssimo método, apenas aplicado, vamos dizer, a uma outra época da filosofia, que é, vamos dizer, a modernidade. Ele vai partir de Descartes e chegar até a época em que ele mesmo estava, que era o, vamos dizer, o fim do século XIX, começo do século XX. Então, ele também procede como se os filósofos, a
partir de Descartes, tivessem raciocinado em linha. Quer dizer, primeiro vem Descartes, depois vem Spinoza, depois vem Leibniz, depois vem fulano, até que chega a uma situação em que aparece o próprio Solovyov. Esse método foi concebido por Hegel. Tá certo? Então, nós acompanhamos a utilização desse método em duas escalas menores, que seria essa da filosofia atual, tal como abordada pelo Scavino, e a filosofia moderna, tal como abordada pelo Solovyov. Essas duas coisas nos servirão de excelente introdução ao método do próprio Hegel, tá certo? Que tem a desvantagem de estar escrito de uma maneira que em alemão é muito clara. Hegel não é eu leio pessimamente alemão, mas dá para você perceber que em alemão Hegel não é tão obscuro quanto fica nas traduções. Ao contrário, ele escreve em frases curtas. Se você comparar, por exemplo, com Schelling, que escreve aquelas períodos de 43 linhas, sem um miserável ponto e vírgula no meio, Hegel fica até relativamente simples de ler. Basta você ter um bom dicionário e você acaba lendo. Mas nas traduções o negócio fica realmente desesperador. Então Hegel é um autor que é tanto mais influente quanto menos lido, né? Porque é influente justamente porque é lido apenas por uma elite que propaga suas ideias, e elas vêm por isso com uma autoridade avassaladora, porque ninguém pode ir até a fonte para discuti-la. Então é como se viesse tudo atrás de uma cortina de fumaça. Mas está claro que nem o livro do Solovyov, nem o do Dardo Scavino teriam sido possíveis sem que alguém tivesse concebido este método. Com a diferença de que Hegel o aplica a todo o desenvolvimento do pensamento humano, a toda a história do pensamento humano, dando uma aparência, vamos dizer, de unidade à história do pensamento, de unidade e continuidade à história do pensamento, e identificando-a com a história em sentido mais geral, de modo que a história das ideias seria uma espécie de condensação do conjunto das possibilidades humanas, tal como foram se realizando no tempo. E como esta história é a única que existe, não há duas, então acaba não havendo diferença entre o desenrolar da história do pensamento e a obra do próprio Espírito Divino em ação no planeta Terra. De modo que os filósofos ficam como se fosse, a sequência dos filósofos fica como se fosse, vamos dizer, uma série dialética que se desenrola na mente do próprio Deus, tá certo? Dando então uma impressão de unidade e de globalidade, que é um negócio realmente majestoso. Eu devo acrescentar da minha parte que eu considero esse método inadequado e até falso, tá certo? O que não quer dizer que, com as devidas precauções, ele não possa ser usado. Quer dizer, se você sabe que a sequência que você está apresentando abrange somente algumas possibilidades do espírito humano e não todas elas, se você sabe que simultaneamente a linha que você está desenvolvendo pode ter havido outras que são completamente antagônicas ou irredutíveis a essas, às vezes são tão heterogêneas que você não consegue fazer nem mesmo um confronto. Por exemplo, quando você está estudando a filosofia do século XVIII, por exemplo, lá no meio tem um sujeito que se chama Giambattista Vico, que você não tem nem como encaixar no século XVIII, tão dissonante ele é. Então, se você tiver em conta estas precauções, você pode usar este método, tá certo? Desde que você não tenha a ilusão, primeiro, de que essa sequência que você está apresentando é a história da filosofia, não é uma história de algumas filosofias. Em segundo lugar, a precaução, saber que se isso não chega a ser sequer a história da filosofia, muito menos é a história do desenvolvimento do espírito objetivo, né, manifestado na história humana, tá certo? Como
este modus pensandi, que de algum modo identifica a evolução do pensamento com a própria história, isso quando não resume uma na outra, como este modo de pensar se tornou muito característico da modernidade, e mesmo aqueles que o contestam são de algum modo devedores dele, então podemos tomar como base desta série, deste tema que nós estamos desenvolvendo aqui, esta ideia de de que não chegou a dominar este método, não vai compreender jamais o pensamento da modernidade. Quer dizer, está opaco. Agora, quando eu digo dominar o método, significa compreender as suas bases, saber exercê-lo e saber superá-lo, isto é, saber quais são os pontos fracos e como eles podem ser complementados. Tá certo? Com este método, nós encontramos exatamente a mesma dificuldade que Eric Feiglin encontrou no negócio da história das ideias. Quando ele chega à conclusão de que não existe história das ideias. Existem ideias que aparecem uma aqui, outra ali, e que não são geradas umas desde dentro das outras. Tá certo? Mas cada uma dentro de uma situação histórica específica, tá certo? Que inspira aos indivíduos, aos filósofos, alguma resposta, tá certo? Que nem sempre vem como resposta a uma filosofia anterior, mas às vezes a uma situação concreta e determinada. De modo que só sob determinados aspectos limitados você poderia falar de uma evolução do pensamento, isso é, de uma continuidade de uma doutrina na outra doutrina. Uma parte da doutrina subsequente pode ser resposta à doutrina anterior, mas outras partes, às vezes muito mais significativas, são respostas a experiências reais que ao filósofo pareceram, no instante em que ele as viveu, pareceram opacas e necessitadas de uma elucidação. Particularmente para aqueles de nós que vivemos no século XX, o século XX é tão cheio, vamos dizer, de desafios, de acontecimentos chocantes, escandalosos e enigmáticos, que seria até que a filosofia se transformaria numa futilidade se ela fosse apenas uma resposta a ela mesma. Se as filosofias saíssem uma de dentro das outras, como as gerações, que cada uma sai de dentro da barriga das suas mães e daí vem novas mamães e as mamães criam outras criancinhas e assim por diante. Se a filosofia fosse somente isso, ela seria totalmente irrelevante. Em parte ela tende a ser isto. E nós observamos isto, especialmente no caso destes filósofos aqui. Quando você pega toda esta linha de desenvolvimento que veio aí de Saussure, Wittgenstein, Heidegger, Derrida, Foucault, Alain Badiou, etc., você tem a impressão de que são pessoas que se trancaram dentro de uma sala e estão conversando somente umas com as outras e que não tem absolutamente nada a dizer sobre o que está acontecendo em volta. Não é isso? Então, é a famosa pergunta do Franz Rosenzweig no fronte de batalha, na Primeira Guerra Mundial, levando tiro para tudo quanto é lado, e ele perguntando, bom, agora nesse momento aqui, o que a filosofia tem para me dizer? Não tem nada. Se refere naturalmente à filosofia acadêmica do seu tempo. Mas ainda eu pergunto o que esses camaradas todos teriam a dizer a um sujeito que estivesse lá em Auschwitz ou no Gulag, tá entendendo? Que resposta tem a dar? Nada, Eu imagino um camarada lá no Gulag, no Auschwitz, reduzido ao peso de 32 quilos, não é isso? E pensando assim, o discurso nada tem a ver com a realidade, quer dizer, eu não posso sequer explicar para as pessoas o que eu estou passando aqui, não é isso? Então, o discurso dele teria que sair de um outro discurso, que saiu de dentro de um outro discurso, saiu de dentro de outro discurso, e a situação real que ele está vivendo jamais poderia entrar no discurso. Então, basta esse motivo para nós entendermos que existe em todo este desenvolvimento filosófico que nós estamos
expondo aqui a partir do resumo, aliás, brilhante, feito por esse professor da Universidade de Bordeaux, Guidardo Escavino. Em tudo isso há um elemento de cinismo, de frivolidade, assim, absolutamente psicopática, né? Psicopática também pelo fato de que todas essas pessoas assistiram a esses acontecimentos, vamos dizer, catastróficos do século XX, e alguns até tiveram alguma participação, né? Participação profunda. Todo mundo sabe, por exemplo, que Martin Heidegger, como reitor de uma universidade importante, ele deu seu apoio ao regime nazista. Também nós sabemos que Wittgenstein trabalhou para a espionagem soviética. Quer dizer, ele achou que a melhor maneira de combater o nazismo era fomentar o comunismo. Ele não era, doutrinariamente ele não era um comunista, mas ele era um admirador de Stalin. E o sonho dele era tornar-se professor na Universidade Lenin em Moscou. Então, talvez por isso, ele, para puxar o saco dos comunistas, ele fez um trabalho de decifração dos códigos navais alemães. Só que, em vez de entregar a decifração para o governo britânico, que o havia recebido, protegido, paparicado e dado ele tudo bom, ele passou para os russos. Quer dizer, é nitidamente um traidor, um espião, né? Então, tanto Wittgenstein quanto Heidegger tiveram uma participação direta na produção, né, de acontecimentos absolutamente catastróficos do século XX. Né? Um favorecendo a emergência do nazismo e o outro fazendo com que a derrota do nazismo, em vez de ser uma libertação, entregasse metade da Europa na mão de Stalin, tá certo? Cujos feitos macabros são até mais vastos do que os do nazismo. Então essas pessoas não podem dizer que elas ignoram o que... não, nós somos apenas acadêmicos, estamos aqui fechados no nosso mundo de puras ideias e estamos inocentes. Ninguém pode dizer isso. Tá certo? Outros camaradas, como Habermas, essa turma da Escola de Frankfurt, também tiveram uma participação política intensa. Tá certo? E, hoje em dia, por exemplo, Richard Rorty é tremendamente influente aqui na esquerda americana. Então, nenhum desses tem as mãos limpas. Tá certo? Talvez Ferdinando Saussure tivesse, mas o que Ferdinando Saussure pensava ou deixava de pensar, jamais saberemos, porque o livro dele, afinal de contas, o curso de Linguística Geral nem mesmo existe. O livro é resultado, né, da fusão de várias notas tomadas por alunos, algumas delas bastante incoerentes, e fechou-se um acordo com relação ao texto do livro, mas um acordo feito numa base que o Malcolm Bradbury, no livro Mensonge, né, ele diz que o Henri Mensonge, que é esse filósofo imaginário que ele criou, seria o representante por excelência do desconstrucionismo, foi o único autor que levou às suas últimas consequências a teoria da inexistência do sujeito, né? Inexistindo ele próprio, né? E que de algum modo ele já tinha sido antecipado pelo Saussure, né? Porque também aquilo é um texto que ninguém escreveu, então não tem a inexistência do sujeito e a inexistência do autor, né? Então talvez o único inocente nessa história seja o Saussure. Mas, sem dúvida, todas estas filosofias, elas nos deixam numa impotência total para descrever o que se passou no século XX. E eu creio, eu não posso provar isso, mas eu gostei, como um dos últimos capítulos do meu estudo sobre o movimento revolucionário, eu gostaria de sondar a hipótese de que as pessoas envolvidas no movimento revolucionário mentiram tanto e tanto, quer dizer, se sujaram tanto no universo de mentiras, que daí só restava uma coisa para restaurar a honra, uma alternativa para restaurar a honra. É dizer que não existe verdade nenhuma. Quer dizer, como dizer, jogar mais lama na água. E eu acho que esta, no fundo, é a inspiração de muitos desses filósofos. Esse estudo aqui me leva cada vez mais, vamos dizer,
a desprezar mesmo essa evolução do pensamento, tal como o camarada está descrevendo aqui. Né? Não menosprezando o autor do livro, que apresenta a coisa com uma clareza e uma exatidão admiráveis, né? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.